Eu recentemente descobri que meu marido tem outra família. Meu marido e eu tivemos um namoro e noivado muito rápido. Nos conhecemos e casamos em 11 meses e estamos casados há 4 anos em março. Meu marido tem um trabalho que requer muitas viagens. Sem entrar em muitos detalhes, ele é um vice-presidente de vendas de uma empresa que produz algo presente em todas as casas e prédios dos Estados Unidos, então ele está constantemente trabalhando e viajando cerca de 50% do tempo. Entrei em nosso casamento sabendo disso e nunca tive problemas com isso. Descobri cerca de 7 meses depois do nosso casamento que ele estava realmente noivo de outra pessoa, vamos chamá-la de Amanda, na época em que nos conhecemos. Ele alegou que estava preocupado em magoá-la, pois eles estavam juntos desde o ensino médio. No entanto, o que mais me machucou foi que ele não cancelou o noivado deles até ele me pedir em casamento. Trabalhamos essa questão com a ajuda da terapia e continuamos frequentando a terapia. Na semana passada, descobri que estou grávida do nosso terceiro filho. Ele estava fora da cidade, então pensei que seria divertido surpreendê-lo com a notícia em seu hotel, então planejei pedir um bolo com a mensagem: "Você vai ser pai novamente", para ser entregue no hotel. Liguei para o hotel perguntando como poderia fazer isso e me disseram que ele não estava hospedado naquele hotel. Imaginei que tinha errado o local onde ele estava, mas tenho certeza de que sua empresa sempre o coloca nesse grupo de hotéis. Admito que negligenciei alguns sinais de alerta e percebi que algo estava acontecendo. Sei que ele é bobo o suficiente para manter todas as senhas iguais, então usei nossas senhas de Netflix, etc., e acessei sua conta do Facebook e Instagram para bisbilhotar. Enquanto bisbilhotava, encontrei mensagens diretas a demais, com Amanda que eram coquetéis e ela o mencionava em suas histórias. Liguei para ele e perguntei se havia algo que ele quisesse me contar. Ele disse categoricamente que não. E eu disse: "Tem certeza? Porque eu sei que você não está no Hotel X, já que estava tentando te fazer uma surpresa." Depois de tanto tempo juntos, consigo perceber alguns sinais de que ele está mentindo, e quando ele tentou me dizer que estava em outro lugar, confrontei-o com isso, e ele admitiu que estaria em casa naquela noite e que poderíamos conversar. Eu assumi que ele estava voltando para casa para me contar que ele e Amanda estavam se vendo, mas em vez disso, ele me disse que estava tendo um caso com uma mulher que chamaremos de Sarah, e que Sarah e ele têm 2 filhos juntos. Ele estava com ela e não tem feito tantas viagens a trabalho desde que a pandemia começou. O detalhe é que ele começou a ver Sarah enquanto ainda estava noivo de Amanda, e seus filhos com ela têm 6 e quase 4 anos, uma semana antes do nosso 4º aniversário de casamento. Ele estava vendo Sarah, Amanda e eu ao mesmo tempo no início de nosso relacionamento. Perguntei sobre suas mensagens com Amanda e ele disse que eles se reconectaram no reencontro de 15 anos da escola, que não foi porque havia dado à luz 2 dias antes, no ano passado, e estava saindo com antigos amigos do ensino médio. Estou absolutamente devastada e confusa. Eu dei à luz nosso primeiro filho em janeiro de 2020, nosso segundo filho em junho de 2021 e, como mencionei, estou atualmente grávida do nosso terceiro filho. A traição vai além do fato de que sua mãe tem ajudado a esconder esse segredo de todos. Ela tem sido a melhor avó para meus filhos e é muito presente em suas vidas, além de me ajudar a limpar nossa casa e me dar tempo para fazer coisas fora das responsabilidades com as crianças. Ela sabia todas as vezes que ele ia ver Sarah e seus filhos e nunca me disse nada. Estou percebendo que tudo em meu mundo gira em torno dele. Nem consigo começar a conversar com minhas amigas sobre isso, porque todas as minhas amigas são as esposas dos amigos dele. Sinto que sou uma grande piada para os amigos e familiares dele, e não sei como mudar isso. Não tenho um emprego porque eu larguei para poder viajar com ele quando ficamos noivos. Sinto que estou presa e não sei como sair disso. Alguém já saiu de um casamento sem saber para onde ir ou como sobreviver? Edit para adicionar, e agradeço a todos que entraram em contato, mesmo que algumas mensagens tenham sido um pouco estranhas. Eu entendo que casar em 11 meses é rápido, mas conheço muitas pessoas que namoraram por menos tempo e estão casadas há mais de 30 anos. Não é como se eu pudesse voltar atrás e consertar agora. Responderei a algumas perguntas que vi, porque não tenho nenhuma atualização real. Estou casado com ele. Cuidei de toda a papelada do nosso casamento. 2. A reunião de sua turma do ensino médio foi em um bar-restaurante no centro da cidade. Moramos na cidade natal dele. Ele queria ir, e eu sou extremamente introvertida, gosto de ficar sozinha, e não me importei de ficar sozinha com nosso recém-nascido, já que nosso mais velho estava com a avó.
Também quero deixar claro que eu não sabia sobre Amanda quando nos casamos. Eu sabia que ele tinha uma ex-namorada do ensino médio, mas ele me disse que havia terminado com ela. Ele mentiu para todos sobre o término. Descobri sobre isso 7 meses após nosso casamento. Naquela época, eu sabia que Amanda tinha alguns problemas e ele alegou que sabia que era você, mas não podia magoá-la. A atualização. Parabéns, oficialmente sou uma mulher solteira a partir de hoje. Quero agradecer a todos que comentaram e aos que se manifestaram com suas ideias, bem como aqueles que já estiveram na mesma situação que eu. Tirei fotos de todas as infidelidades e mentiras. Um dos amigos dele me indicou um bom advogado de divórcio e meu ex sabia que estava encrencado desde o início, então tudo foi rápido. Ele me deu metade de tudo e está pagando muito mais do que eu esperava em pensão alimentícia para nossos filhos, além de me conceder pensão por um tempo. Quando descobri as coisas, entrei em contato com algumas das esposas, e surpreendentemente, o grupo de amigos dele me apoiou e não a ele. Isso foi a coisa mais surpreendente em tudo isso. Esses são amigos que ele tem há mais de 20 anos, mas eles abriram os olhos para muitos dos comportamentos dele, e algumas das esposas estavam prestes a me contar sobre as interações flertantes dele com a Amanda. No entanto, como sou mãe de 2 filhos com menos de 2 anos, eles estavam preocupados com a minha saúde mental e planejavam me contar no final do mês durante uma viagem que faríamos para relaxar. Quando saí de casa, eu não tinha emprego, mas a esposa de um dos amigos dele é dona de uma empresa de marketing, aqui era o meu trabalho antes de nos casarmos, e ela me disse que teria um emprego para mim quando eu estivesse pronta. Comecei esse trabalho em abril e tenho realmente gostado dele. Ainda estou grávida, essa foi uma decisão que tomei por conta própria. Amo ser mãe e meus filhos são meu mundo inteiro. Fiquei indecisa sobre a gravidez, mas realmente amo nossos filhos. Não foi uma decisão fácil de tomar, mas estou lidando com isso um dia de cada vez, como tenho feito nos últimos 6 meses. A coisa boa que surgiu disso tudo é que eu finalmente liguei para meus pais. Nós nunca tivemos o melhor relacionamento. Saí de casa aos 18 anos e me mudei para o outro lado do país. Onde moro agora fica apenas a 4 horas de carro dos meus pais, e os vi apenas uma vez fora do meu casamento desde que me mudei para cá. Minha mãe deixou tudo de lado quando eu a chamei. Ela não tem uma vida muito saudável quando está sozinha, então, cerca de 8 semanas após meu post no Reddit, perguntei se ela queria se mudar para cá e me ajudar a cuidar das crianças, com algumas condições específicas, e ela concordou. Ela tem se saído muito melhor, e nosso relacionamento está crescendo lentamente para se tornar saudável. Felizmente, nossos filhos são pequenos, os meninos têm 2 e 1 anos, então eles só vão saber que mamãe e papai não estão juntos. Ele é um pai maravilhoso. Eu fiz o meu melhor para ser uma pessoa madura e até convidei Sarah e seus filhos para virem aqui para que ele possa estar com todos os seus filhos juntos. Ele é tão ótimo como pai para os filhos dela quanto é para os meus. Algumas pessoas que têm meio-irmãos de casos extraconjugais entraram em contato comigo e me deram uma ótima perspectiva. Farei o possível para manter meus filhos perto dos filhos da Sarah. Ainda estou fazendo terapia e não tenho planos de desistir disso. Para responder à principal pergunta que me fizeram, por que deixei meu marido ir à reunião da escola dele logo após dar à luz. Vocês já viram aqueles vídeos no YouTube de tipo, o cara que nunca saiu de sua cidade natal? É exatamente isso que descreve o meu ex. Eu preferia que ele saísse por 4 horas para me dar um tempo sozinha com nosso recém-nascido do que ouvi-lo falando sobre como ele perdeu a reunião da escola para o resto da minha vida, pelo menos foi o que eu pensei que seria. Nosso filho mais velho estava com a avó naquela noite, então foi só eu e o bebê. Eu não ia reclamar que alguém não estivesse no meu caminho por 4 horas. Eu coloco legumes em toda a minha comida para impedir que o filho do meu colega de quarto a coma. A mãe ameaça tomar medidas legais. Eu moro em uma casa alugada com uma mãe solteira e seu filho. Eu tinha outra pessoa morando comigo, mas ela se mudou e a mãe se mudou para cá. Não me importo de morar com ela e o filho. Está tudo bem, e cada um faz suas próprias coisas. Eu passo muito tempo na casa do meu namorado ou trabalhando. Nossos horários de trabalho não coincidem muito, então realmente não interagimos muito, mas quando fazemos, está tudo bem. Sem problemas nisso. Quero começar dizendo que ela claramente enfrenta dificuldades financeiras, mas não acho que isso seja uma desculpa. Eu também não ganho muito dinheiro. No entanto,
tenho percebido que minha comida desaparece ou porções são retiradas dela. Eu supus que fosse o filho dela, então pedi a ela para impedir que ele comesse minha comida. Eu fui calma ao falar sobre isso, e ela apenas disse que o faria. No começo, não me incomodou muito. Ficou irritante quando eu chegava em casa do trabalho esperando encontrar sobras para uma refeição na geladeira, apenas para ver que a comida havia sido mexida ou estava totalmente ausente. Continuei mencionando isso, e ela começou a ficar irritada comigo por trazer o assunto à tona. Apenas observando-os, percebi que nenhum deles come legumes. E, considerando os alimentos que eram mexidos e os alimentos que eram intocados, tudo que tinha algo verde era evitado. O frango à L-orange desaparecia, mas o frango com brócolis permanecia intocado. Então, comecei a colocar legumes em tudo. Eu acho os legumes deliciosos. E qualquer coisa verde ou que não seja batata não é comida por eles. Então, comecei a misturar pimentões na comida, e estava tudo bem. Frequentemente, eu já fazia uma porção grande de legumes, então passei a colocá-los em tudo que eu comia. Se sobrava purê de batata, eu colocava feijão verde e misturava. Se sobravam batatas fritas com queijo e bacon, eu colocava brócolis por cima e misturava. Normalmente, as coisas que eu faço em casa já têm legumes, mas eu comecei a garantir que tudo tivesse. Eu fiz uma panela de macarrão com queijo, a comida favorita do filho, e coloquei nele couve de Bruxelas assada. Que, na verdade, fica uma delícia para mim, e estou comendo mais legumes, então é uma situação vantajosa. Ela parecia incomodada, mas estávamos todos em casa quando eu fiz o macarrão com queijo. Ela estava na sala de estar e me viu pegar as couves de Bruxelas, perguntando, o que você vai fazer com isso? E eu as coloquei no macarrão. Ela disse que eu estava sendo gananciosa e irritante. Eu apenas disse, eu gosto de couve de Bruxelas, e foi isso. Ela disse, nós precisamos de comida, e eu disse a ela para ir comprar alguma. Ou parar de comprar apenas coisas pré-embaladas e seu dinheiro vai render mais. Acho que ela vê isso como um ato de vingança, mas na verdade eu só quero poder comer minha comida. Também quero acrescentar que o compartilhamento não é o problema. É esperar que a comida esteja lá e ela não estar. Muitas vezes eu trabalhava o dia inteiro e chegava em casa esperando encontrar comida suficiente para uma refeição, mas estava tudo acabado. Ou eu acordava com pressa e tinha minha comida pronta para comer de manhã, apenas para descobrir que ela tinha sumido. Então, agora eu tenho que pular o café da manhã. Se ela simplesmente mandasse uma mensagem às vezes, dizendo, ei, você se importa se a gente comer item de comida, eu saberia e poderia fazer outros planos. Eu compraria comida pronta ou saberia que tenho que preparar algo quando chegar em casa. Além disso, acho que comer o último pedaço da comida de outra pessoa é absurdo e rude. Se alguém faz uma panela grande de alguma coisa e você pede uma porção, tudo bem. Mas se alguém fez algo e só sobrou uma porção, e você come sem permissão, isso é extremamente desrespeitoso. A atualização. Então, eu tenho sido firme em colocar vegetais em tudo. Eu coloquei vegetais em coisas que nunca nem pensei. Isso tem continuado e a mãe me chama de idiota, mas não verbaliza que está comendo minha comida. Ela só me vê fazendo uma lasanha e adicionando aipo e pimentões nas camadas de fumaça do lado. A única coisa em que não posso adicionar vegetais são lanches como batatas fritas ou quando asso brownies ou biscoitos. No entanto, isso é facilmente resolvido colocando os alimentos assados em um tupperware e guardando-os no meu quarto. O mesmo vale para as batatas fritas. Como eu já disse antes, o compartilhamento não é o problema. Recentemente, o garoto bateu na minha porta e perguntou se ele poderia pegar uma sacola de pipoca de micro-ondas. Eu disse sim e dei a ele uma. Tudo isso seria muito menos irritante se ela simplesmente mandasse uma mensagem, ei, posso pegar um pouco disso, e esperasse minha resposta antes de se servir. Eu entendo a situação da mãe porque ela claramente tem dificuldades em cozinhar e experimentar novos alimentos. Ela é mais velha do que eu e faz caretas ao pensar em comer qualquer coisa verde. E isso está se espalhando para o filho, mas isso não é desculpa. Há alguns dias, eu estava fazendo carne de taco com carne moída e, como de costume, ela estava olhando sem olhar diretamente. Ela estava do lado, observando cada movimento meu, mas tentando parecer normal. No dia anterior, eu fiz um prato com cogumelos refogados e pimentões cortados. Então, quando a carne estava quase pronta, abri a geladeira e ela ficou chocada quando me viu segurando os cogumelos.
Ela disse, nome do filho, odeia cogumelos, e eu simplesmente os coloquei na panela e misturei com os pimentões cortados. Isso a fez reagir de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ela estava gritando e batendo os pés na cozinha enquanto o filho apenas assistia. Senti pena do garoto por ter que ver a mãe agindo daquela maneira. As pessoas estavam preocupadas que ela pudesse mexer na minha comida. Eu não acho que ela seja esse tipo de pessoa, mas se ela fizesse isso, eu denunciaria imediatamente. Ela estava surtando, mas não pegou minha comida ou derrubou qualquer coisa. Ela estava abrindo e batendo as portas dos armários, e tudo aquilo foi muito bobo. Então ela começou a falar sobre como vai chamar as autoridades. Eu apenas disse a ela, claro, e que ela precisa relaxar. Ela parecia genuinamente chateada e estressada, e eu disse a ela que entendo que ser mãe solteira é difícil, mas ela precisa usar sua assistência do governo com mais responsabilidade. Ela volta para casa com macarrão com queijo frio, sushi e frango de alimentos preparados da mercearia e gasta tudo nisso. Eu sugeri que ela procurasse dispensas de alimentos e comprasse ingredientes que durassem mais tempo, como batatas. Ela disse que eu estava sendo condescendente e que eu sempre tenho comida para comer. Isso é para abordar a ideia de que faça uma porção a mais da sua comida e reserve para ela e o garoto. Eu não ganho dinheiro suficiente para alimentar regularmente outras 2 pessoas. Se de vez em quando ela pedisse um pouco das minhas sobras, tudo bem. Mas isso estava acontecendo de forma consistente. Não é simplesmente dar as sobras que eu não comeria de qualquer maneira. Se eu faço uma panela de algo, espero viver daquilo pelos próximos dias. Se for comido, então meu dinheiro fica prejudicado e eu tenho que ir às compras novamente e ajustar o orçamento para mais comida. Isso desperdiça meu tempo e dinheiro. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.